Boa noite, pessoal. Boa noite, meus irmãos. Vamos chegando. Boa noite a todos. Como é que vocês estão? Meus irmãos, dá um feedback para mim do som. Tá legal o som aí para vocês? Que hoje eu vou ter que fazer a live sem microfone, deu um probleminha aqui, mas eu tô com um outro aparelho aqui. Depois se vocês puderem só falar se o som tá legal, eu agradeço, tá bom? Como é que vocês estão? Passaram bem a semana? Boa noite, boa noite, boa noite, Mariana Martori. Boa noite, Poliana. Boa noite, Virgílio, Cíntia, Simone, Denise, Anivaldo, Marilene. Boa noite, Beth. Um beijo, querida. Boa noite, que bom. O som tá ótimo? Então tá bom. Vamos ver se a Mayra já tá por aqui. Tá aqui. Mais boa, família reunida nessa noite de terça-feira. Boa noite, irmã. Boa noite, amor. Como você vai? Como é que você tá? Tudo bem aí? Eu tô bem, agora tô bem, viu? Mas peguei uma gripe semana passada que só Deus, viu? Eita, irmã. Eu sei que Brasília, essa época, o ar fica bem seco, né? Bem difícil de respirar. Eu lembro quando eu tive por aí, essa época foi complicado. O ar tá seco, mas o coração tá bem úmido, pronto para semente. Pronto, prontíssimo. Cadê o Telzinho? O Teozinho tá tocando terror aqui já. Mas tá uma gracinha, já tá grandinho já. E por aí, os meninos estão bem? Tudo bem por aqui, tudo crescendo também. Então tá bom. Uma boa noite para todo mundo que tá chegando aí, a família do Barquinho. Boa noite à família Inácio Daniel, aos voluntários. Combinamos na roupa, é verdade, hein, Mayra? Opa, a gente faz isso de vez em quando. Você lembra em Franca que a gente não tinha falado nada e aí a gente acabou indo de verde? Duas vezes. Verdade. Que legal, coisa boa. Sintonizado sempre, né, irmã? Graças a Deus. Sim, graças a Deus. E hoje você assumiu essa bucha aqui comigo, né? Porque agora você sabe que o barquinho é literalmente, vamos dizer assim, os lemes na mão de Jesus, porque a gente não tem um tema prévio, né? Eu conversei com o pessoal, Mayra, e em razão da finalização do curso de psicologia e tudo mais, né? Pelo menos por esses 2, 3 meses eu vou precisar fazer as lives, né? De coração, a prece do coração mesmo. Eu estou seguindo esse livrinho aqui, irmã, ó, que é um livrinho maravilhoso, não sei se você conhece, chama Contém Vida, do querido De Luca. E aí hoje a gente vai navegar de acordo com o que ele disser pra gente, né? Mas antes da gente começar, eu queria pedir para que você fizesse a prece para nós, viu? E uma boa noite Vamos. para todo mundo que está aí. Sejam todos muito bem-vindos, viu? Alegria poder contar com a presença de cada um de vocês aqui. Então vamos todo mundo fechar os olhos materiais, vamos abrir os nossos olhos espirituais para nessa noite, uma noite tão abençoada de terça-feira, para que a gente possa receber Jesus no nosso lar, para que a gente possa receber a espiritualidade na nossa casa, onde você estiver. Hoje nós vamos receber a visita dos nossos irmãos desencarnados, da espiritualidade amiga que nos renova a energia, que nos atende o chamado, que nos abraça no momento mais difícil. Hoje nós vamos pedir a Maria Santíssima que possa nos aquecer nos nossos momentos de frio, que possa nos mostrar o caminho no nosso momento de desalento. Pedimos a Deus Pai Todo-Poderoso que possa proteger todos os habitantes do planeta Terra, que Ele possa verificar qual é a necessidade de cada um. Pedimos a Bezerra de Menezes, nosso grande amigo, que possa visitar todos os leitos hospitalares, todos os lares onde tiverem irmãos sofrendo com as mazelas físicas, que Ele possa levar a cura a quem for de cura. Pedimos ainda a espiritualidade amiga, que nessa noite possa visitar os países que estão em guerra. Protege a espiritualidade, nossas crianças que são inocentes. Protege todo o povo, leva a paz do Senhor Jesus. Pedimos ainda
Que Deus possa abençoar cada lar de acolhimento de criança e de idoso, lhes proporcionando amor, paz e atenção. Pedimos a Jesus Cristo, nosso grande mestre e irmão, que possa visitar todos os presídios do mundo inteiro, levar o dom do arrependimento e do perdão. Pedimos pelos nossos irmãos que enfrentam as doenças psicológicas, que enfrentam as depressões, todas as doenças que possam estar nesse momento causando extremo sofrimento. Pedimos ainda pelos nossos irmãos que estão enfrentando os vícios da droga, da bebida e todas as coisas das paixões terrenas. Pedimos por todos os voluntários do mundo inteiro. Entregamos a Nossa Senhora todos os nossos filhos que as nossas mãos físicas já não podem mais tocar e pedimos por todos os irmãos que tiraram a sua própria vida no momento de desespero. Dá um abraço, Senhora Nossa, bem apertadinho neles. Mostra-lhes todo o seu amor. Pedimos ainda à espiritualidade amiga que abençoe todas as igrejas, templos, centros espíritas, terreiros, barracões, todos os locais que professarem a fé em nome do Senhor Jesus, que Ele possa ali estar. E pedimos também a Deus Pai Todo-Poderoso para abençoar os nossos irmãos que não têm crença, mas têm espiritualidade, mesmo que eles ainda não o conheçam por esse nome. E tudo isso que nós te pedimos não é em nosso nome, mas é em nome de Jesus Cristo, que é bendito e é eterno. Que assim seja. E nessa canção, a gente busca sintonizar o nosso coração ao do Pai maior. E a você que está na sua casa, talvez teve um dia difícil, talvez teve uma semana difícil, que essa canção possa servir, assim como a prece da nossa irmã Mayra, como um bálsamo de luz, como um toque no teu coração, direto do coração do Cristo. E o meu combustível pra continuar, Jesus é a calmaria e o aconchego dos meus dias e o meu alicerce pra não desistir. Não tá sendo fácil aqui, mas eu tenho que seguir. Tá tão complicado, Pai. Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso, vem aqui comigo pra eu continuar. E me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho para alcançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito para prosseguir. Se eu não desisti, o motivo é que sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se tudo que eu sigo só encontro em ti? Mestre Jesus, alivia os corações que aqui chegaram no sofrimento. Tá tão complicado, Pai. Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo
e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho para alcançar. Ah, és o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito para prosseguir. Se eu não desistir, o motivo é que sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se tudo que eu sigo só encontro em ti? Oh, 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 oh. E o meu combustível. Que assim seja, que assim seja. Que seja o nosso combustível nessa noite, a presença de Jesus, que possa estar conosco, nos trazendo toda a paz, toda a luz, né? Esteja conosco hoje, né, irmãzinha? Navegando à frente do nosso barco. Eu vou pedir licença aos queridos irmãos, né? Agradecendo a presença de todos aqui, mas pedindo licença para que a gente possa, a partir de agora, se concentrar na lição, que a lição de hoje vai ser aleatória para nós, né? Mas para Jesus nunca é. Então eu vou pedir licença para desativar aqui os comentários, para a gente poder se concentrar um pouquinho melhor, tá? E vamos lá, vamos navegar. Irmã, tá me ouvindo bem aí? Tô sim, tô te ouvindo bem. Que música linda, hein, Edu? É linda. Mayra, fala um número de 1 a 120. 1920. 21. 21. 21, vamos ver o que tem na lição 21. 21. Ó, que a 22 mais a 21 é essa daqui, certo? Então, vamos ler a lição. Ah, perdão, a 21 é essa daqui, ó. Essa é a lição de número 21. Cheias delas mesmas. Então, vamos ver o que essa lição tem para nos ensinar, né? Que diz o seguinte: o nome dela é um nome que se chama Cheias delas mesmas. O que será que o De Luca tem para nos ensinar? Quando o amor se ausenta de nossos gestos, pensamentos e palavras, a desarmonia surge em nosso caminho. Quando eu me refiro ao amor, falo do sentimento de bem-querer o próximo, de se preocupar e algo fazer pela felicidade dele. Eu escuto pessoas se queixarem de vazio existencial. O que elas sentem, na verdade, é um vazio interior. Estão cheias delas mesmas, cheias de uma vida centrada unicamente em suas necessidades. Elas estão fora da lei de amor. Por isso, não se sentem realizadas, completas, felizes. José Saramago escreveu que para vir à ilha é preciso sair da ilha. Da mesma forma, para ver o amor é preciso sair de si mesmo. Nossa, que lição bonita, né? Que palavras belas, né? Então, quando a lição traz hoje, né, irmã, esse título delas mesmas, eu acredito que ele esteja falando das pessoas e de nós também, porque não, né? A gente também se inclui nisso, que quando a gente está cheio em si mesmado, né? Cheio de si mesmo, a gente tende a sentir o vazio existencial, né?
Então a lição de hoje é sobre o amor, é sobre essa troca. A lição de hoje tem muito a ver com aquela analogia, né, que é muito falada, mas eu acho que poucas resumem com tanta perfeição, que é a analogia do Mar Morto, né? Que é o mar que todos sabem que recebe somente as águas, né, de múltiplos afluentes, só que ele não doa para ninguém. Ele recebe aquelas águas nas suas próprias ali dimensões, né? É um mar gigantesco. Só que por não doar, nada ali tem vida, né? Então o Mar Morto é uma imensidão de água sem vida. Então, a reflexão de hoje, ela vai muito ao encontro daqueles que se sentem como o Mar Morto, né? Muitas vezes recebendo informações, recebendo de todos os lados que a gente imagina, principalmente das redes sociais, principalmente do mundo material, né? Mas mesmo assim, cria aquele certo vazio, aquela ausência de sentido. E volta e meia se pergunta, né? Qual é o sentido de eu estar aqui? Por que que eu estou sentindo que a vida perdeu a graça? Por que que está esse vazio? Por que que eu tenho sentido que estar neste mundo significa apenas cumprir tabela, né? Especialmente para aqueles que já chegaram, muitas vezes, depois dos 60, dos 70, onde de forma equivocada a gente acredita que a missão já foi cumprida. E a qualquer tempo que Deus me levar, já está tudo ótimo, né? Mas não, não. A lição de hoje é uma lição sobre receber e doar. E é justamente o doar que traz vida, né? Então, assim, particularmente, eu acho que a gente pode ir trocando, Mayra, mas eu tenho para comigo, né, que todas as vezes que eu tenho um vazio na minha vida, e esse vazio também me visita de vez em quando, eu percebo, Eduardo, você está distante do exercício do amor, né? Porque a gente estuda muito, a gente lê muito, a gente vê muita palestra, mas o que de fato reabastece as forças da nossa alma é sempre colocar a mãos à obra, né? Nesta água corrente que é o amor, que leva a vida, é um fluxo de quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Por isso que dizia, né, Chico dizia que a caridade é o amor em movimento, né? E caridade para conosco mesmo em primeiro lugar. Então, se você, nesse exato momento da tua vida, tá com um sentimento de autopiedade, se sentindo um coitadinho, se sentindo alguém que não tem mais cabimento nesse mundo, tenha a caridade de si mesmo, para si mesmo, de colocar o amor em movimento. Esse é o convite da lição de hoje. Coloque o teu amor em movimento. Irmã, vamos trocando? Vamos. Olha, essa lição é muito bonita, porque se você parar para pensar, nós hoje vivemos uma vida solitária, rodeada de pessoas. É realmente o vazio de uma vida preenchida. E aí, quando você pensa, como assim o vazio de uma vida preenchida? Nós preenchemos os nossos dias com muitos afazeres que nós colocamos numa escala de prioridade. Ah, eu preciso ir no mercado, eu preciso levar o carro para abastecer, daqui a pouco eu vou para o meu trabalho, chegou a hora do almoço, agora isso, e desligo e né, que a vida está automático, está tão no robotizado que você deixou de lado a essência do viver, a arte de viver, viver bem. Então, quando a gente vai vendo essa mensagem do Luca falando sobre isso, você começa a imaginar o quanto nós nos preenchemos de muita coisa que não faz jus ao sentimento de cristandade, do cristianismo, né, de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo passou pela Terra, ele tinha uma missão única no sentido de ser apenas aquilo que ele veio produzir. E não só
veio aqui como um humano e ele não só produziu as coisas materiais, mas ele, acima de tudo, produziu as coisas espirituais. E nós ganhamos essa chance. Nós ganhamos a chance quando nós conhecemos o exemplo de Jesus, nós ganhamos essa chance e sabemos, temos conhecimento desde quando foi difundido tantas doutrinas e religiões, quando é difundido o cristianismo, quando é difundido todas as relações religiosas, mas nós ainda continuamos querendo preencher os nossos vazios, os nossos traumas, as nossas decepções com produtos que não fazem isso. Então, muitas vezes, eu também sou visitada pelo vazio. E o pessoal da Casa da Caridade sorri, porque quando eu sou visitada por esse vazio, eu falo assim, tá na hora de criar um projeto novo. Eu não tenho dinheiro, né? Eu não tenho dinheiro, eu não tenho, mas eu tenho a vontade. E aí eu falo, olha, tá na hora de criar um projeto novo. Tá? Algo tá. Porque a razão da existência da vida tem que ser o sentido. Eu falei uma época dessa sobre um livro, Edu, que chama Em Busca do Sentido, que é do Viktor Frankl, né? Uhum, Que é do psiquiatra que estava na época do nazismo, ele estava nos campos de concentração. E uhum, ele cria, né, a logoterapia, que fala sobre isso, sobre a vida precisa fazer um sentido, a vida precisa ter um sentido. E é justamente isso que a gente precisa procurar, o sentido da nossa vida. E o sentido da nossa vida não é só essa racionalização que nós temos de robotizar no que é material. Um dos maiores sentidos é amar ao próximo, é se doar ao próximo, a uma causa maior. Há uma causa maior. Quando você fala sobre se amar, se, né, ser a maior das caridades, é verdade, porque o mandamento diz amar ao próximo como a ti mesmo. É preciso que você se ama, se compreenda, se aceite, para que você possa fazer isso com o outro. O olhar pelo outro parte do seu olhar sobre si mesmo. Então, você imagina um copo que está metade cheio, metade vazio, há algo ali ainda a preencher. O nosso problema é que nós estamos com um copo inteiramente cheio de nós. E aí, onde entra Jesus? Onde entra o amor nisso tudo? Que pingo é esse que pode encaixar ali ainda? Então, realmente, nós temos hoje em dia uma vida cheia, só que vazia. Vazia dos sentimentos necessários e cheia da materialidade, cheia das situações que nós criamos como expectativa de felicidade. A gente passa a vida inteira, a vida encarnada, inteira, dizendo assim: eu vou ser feliz quando eu casar. Aí eu caso. Eu vou ser feliz quando eu tiver um filho. Aí eu tenho um filho. Eu vou ser feliz quando eu terminar a faculdade. Aí eu termino a faculdade. Aí eu vou ser feliz quando eu arrumar um emprego. Arrumo um emprego. Ser feliz quando eu aposentar. Aí eu aposento. E aí chegou o fim da minha vida terrena e eu não fui feliz porque eu estava esperando o final para ser feliz. Eu não amei, eu não fui feliz durante o processo. E conhecer Jesus, conhecer o amor, é ser feliz durante esse processo da encarnação. Então, é exatamente essa vida cheia de coisas inúteis que faz perder um pouco do sentido que nós viemos buscar aqui. exatamente, irmã. E é interessante, né? Eu acho que eu vou relendo aqui os parágrafos para a gente ir trazendo de cada um deles, porque esse livrinho ele é poderoso. No tão pouco ele fala tanto, sabe? E aí diz assim: quando o amor se ausenta de nossos gestos, pensamentos e palavras, a desarmonia surge em nosso caminho. Então a gente fica pensando, né? Quando a gente nasce, eu acho que quando a gente é criado, né? Antes disso, né? Quando a gente é criado por Deus, é como se Ele colocasse em cada um de nós um norte. E esse norte se chama amor. Esse norte se chama caridade. Esse norte se chama bondade. Todas as vezes que a gente se afasta desse norte, acontece a desarmonia, né? O que é desarmonia? São todos os sentimentos que nos levam para a nossa pior versão. São todos os sentimentos que causam em nós as dores maiores, seja do orgulho, da vaidade, da inveja. Não que nós não tenhamos, né? Mas são sentimentos que prevalecem
perante a parte de luz que todos nós temos. Então, quando a gente se perde por esse caminho do desamor, é como se Deus colocasse dentro de cada um de nós um chip que avisasse assim: opa, você está fora da rota. Você está fora da rota. Então, nesse instante, eu vou te convidar pelas mais variadas formas, dependendo de quanto que você conseguir ouvi-las ou não, para você voltar para a rota correta, né? Tem gente que num pequeno assovio percebe e volta para a rota, né? Essa é aquela pessoa que, como a Mayra aqui, ficou doente, gripou, vamos dizer, né? Pegou ali uma dor de garganta. Muitas vezes ela é fruto, né, de um desequilíbrio. Não estou dizendo que esse foi, mas às vezes é. Às vezes a gente está desequilibrado. Quantos de nós aqui, não é, meus irmãos? Eu, particularmente, assim, ó, quando eu tô estressado, quando eu tô angustiado, sempre dá feridinha no cano da boca. Cada um de nós somatiza dentro da particularidade do seu eu, né? Então tem pessoas que somatizam pela pele, tem pessoas que somatizam pelo estômago, tem pessoas que somatizam das mais variadas formas. E o que que é essa somatização? É o sopro divino, que fala assim: meu filho, o pai está desarmonizando algo dentro de você, e essa dor, essa doença que está manifestando, é para que você, através dela, reencontre o teu equilíbrio, a tua cura, né? Esses dias a gente mencionou muito uma frase, Mayra, que é uma frase de Jung que fala assim, que a doença é o esforço que a natureza faz para curar o homem. E quem é a natureza, senão Deus? Então, todas as vezes que essa dor, essa dificuldade se manifesta, e muitas vezes a gente é convidado a vivenciar esse vazio existencial, né? Que alguns chamam de vazio existencial, outros chamam de deserto. Não importa a denominação, mas é um lugar onde você fica consigo mesmo, desnudo. É um lugar de autoencontro. Esse autoencontro é um movimento de humildade. O deserto existe para que a gente se olhe com humildade e perceba em que momento que eu me coloquei aqui nesse lugar. Porque rota nenhuma leva a gente para o deserto, se tiver uma rota correta. A gente erra a rota e entra por lugares ermos, por lugares muito quentes, por lugares que incomoda, porque a gente desvia do amor. E eu não estou falando sobre o lugar físico, eu estou falando sobre o lugar da alma. Porque a gente tem grandes espíritos que enfrentou lugares extremamente tristes. Gandhi, Madre Teresa, olha, vivia no auge da pobreza, da miséria. E ali eles também conseguiam florescer. Porque é que nem uma frase que eu vi esses dias, Mayra, que o amor é a única flor que floresce independente da estação. Então não importava o que estava acontecendo fora. Da mesma forma que a gente pode estar vivendo uma primavera na nossa vida. A gente tem dinheiro, a gente tem sucesso, a gente tem pessoas, a gente tem família, mas por dentro a gente não consegue florescer. Por que isso acontece, Mayra? Você falando sobre a questão da doença e dando um exemplo, mas é de fato isso, Edu. Eu percebo que sempre que eu estou sobrecarregada ou sempre que eu estou muito cansada, claro, a imunidade baixa e vem. Eu sou prova viva disso, porque eu vivo constantemente gripada, constantemente com esses problemas. Mas por quê? Porque muitas vezes eu não sei respeitar. Eu não sei respeitar é, os avisos, né? Não é nem que só o corpo dá, os avisos que o espírito dá. Às vezes é cansaço. Às vezes esse sentimento que a gente tem de falar assim, ó, eu vou desistir de tudo. É só cansaço. Você só precisa descansar. Você só precisa descansar um pouco para retomar a rota. Eu percebo muito isso comigo mesma. Às vezes eu tô cansada e aí eu tenho que parar, tenho que cansar um pouco, retomar. Então, assim, é de fato realmente somatizar.
E nós vivemos num mundo onde a gente tem medo de demonstrar o que seria para nós fraqueza. Hoje a gente tem seres humanos, nós temos espíritos encarnados que têm medo de demonstrar sentimentos. Vi também uma frase que falava assim: as pessoas não têm medo de fracassar, as pessoas têm medo de fracassar e os outros verem o fracasso. Às vezes a gente deixa de fazer alguma coisa, não é por medo de não conseguir, é por medo de não conseguir e o outro saber que eu não consegui. Nós vivemos tempos em que nós vivemos muito o superficial. Nós vivemos a imagem, nós vivemos aquilo que nós queremos parecer sermos. Quando é tão bonito o que somos, você pode estar pensando assim, não, Mayra, eu acho que não é bonito o que eu sou hoje. E é o que você é hoje, já é bonito por natureza, porque você é uma criação de um Criador perfeito e que te deu todas as ferramentas para que você possa se modificar quantas vezes você precisar. A nossa vida aqui nesse planeta é um contínuo desmanche e remonta. Monta e remonta, monta e remonta. E muitas vezes é preciso que a gente destrua tudo. A gente se destrói para se reconstruir. E aí é que está a beleza. E aí é que está o movimento divino nessas coisas. Nós vivemos muito o outro, nós vivemos a opinião do outro, o olhar do outro, a vida do outro. E como Edu fala, é todos nós vivemos muito isso. Já percebeu que algumas vezes você gosta de determinada roupa, mas você não coloca porque você já ouviu alguém falar que não é bonito, ou então você tá com alguma coisa, mas de repente você escuta uma opinião, às vezes, de alguém que você nem conhece e fala, olha, eu acho feio, eu acho cafona. Você se sente bem com aquilo, mas você deixa de usar, porque a opinião do outro é que ele não gosta. Ou então você está super empolgado para fazer um curso, mas alguém dá uma opinião divergente, em vez de você ir lá conhecer o curso, ver se é isso mesmo, ver se aquilo te preenche, te completa, não. Você vai apenas pela opinião. Ficou bonito estar na moda, ficou bonito andar com a multidão. Aquele que se desfaz da multidão muitas vezes sofre umas consequências pesadas de não estar no meio da multidão. Mas isso faz parte, é um preço que a gente precisa pagar pela nossa liberdade espiritual. Platão dizia que é mais perigoso dois sábios do que uma multidão de ignorantes. Faz mais perigo. Por quê? Porque a sabedoria, ela abre as portas espirituais. Quando você vai construindo a sua sabedoria e não só o seu conhecimento, você vai tendo um mergulho na profundidade de quem você é. E conhecer a espiritualidade é um mergulho dentro de si mesmo. A espiritualidade é um espelho que diz, olha, aqui tudo que você passar foi o que você plantou. Tá aqui o espelho, veja bem quem você é, veja bem o que você está fazendo, porque daqui para frente o futuro pertence a você. Às vezes a gente quer tanto saber previsões, né? Previsões do futuro, a gente procura as previsões para saber como nós estaremos, para saber se a gente vai ter sucesso, se vai casar, enfim. Às vezes até para saber fofoca de artista, isso também dá muito ibope. Então a gente está sempre ali procurando uma previsão do futuro, sem se atentar que o futuro é produzido por nós. Nós produzimos o nosso futuro. Você quer uma previsão firme? Veja o passo que você está caminhando, veja para que caminho você está se direcionando, que você é capaz de saber o que vai acontecer mais ou menos no seu futuro. Tirando as imprevisões que são dos planos reencarnatórios, grande parte da nossa caminhada é gerida por nós, é modificada por nós. Então, essa questão de estarmos cheios de nós é quando a gente esquece que nós precisamos de outra coisa muito mais do que a gente imagina, que é a espiritualidade, que é Jesus. Se você tiver preenchido só de você e nada de Jesus, pronto, você já perdeu toda a rota terrestre. Por isso que João fala na Bíblia, que eu me diminua e que tu cresça, Senhor. Quem tem que crescer é o nome de Deus, é Jesus, é a espiritualidade. O que tem que crescer em você são os tesouros eternos espirituais. Todo o resto é instrumento para que você passe aqui por esse plano terreno. Eu me lembro que uma das minhas conversas com o Edu, acho que tem mais de 2 anos, a
A gente estava conversando sobre algo que estava acontecendo e Eduardo me falou assim no telefone. Olha, irmã, tem gente que Deus sussurra no ouvido, ele escuta, mas tem gente que ele precisa trocar uma trombeta. Eu nunca esqueci que você me É falou isso. verdade. Porque acontece com a gente, né? Às vezes é preciso Acontece. tocar uma trombeta na sua vida, é preciso vir uma dor arrebatadora para que você abra os olhos e fale, opa, peraí. Olha só, imagine, você está sempre cansado, está sempre sobrecarregado. Daqui a pouco você adquire uma doença e aí você coloca na divindade, na espiritualidade. Mas ele vem, Jesus, Deus, a espiritualidade vem te sussurrando. Está na hora de descansar, está na hora de dar uma pausa, está na hora. E você está indo, igual um carro, uma hora essa gasolina vai acabar. Mas nem todo mundo escuta um sussurro, às vezes é uma trombeta. Eu falo por mim. Quantas trombetas não tiveram que tocar para que eu me alertasse para aquilo que a espiritualidade estava sussurrando? Não é assim, Edu? E aí, sabe, irmã, que você falando que parece que a espiritualidade soprou. Eu nunca tinha pensado nisso que eu vou te falar agora. Mas, ó, por que que a gente às vezes escuta um sussurro e tem dificuldade de escutar um grito, né? Por que que a gente às vezes precisa as pessoas gritarem conosco e às vezes um sussurro a gente consegue ouvir? Depende da distância que a gente tá daquele que emite a mensagem. Então, depende muito, meus irmãos, da distância que a gente está de Deus. Porque se a gente estiver próximo dele, quando a gente estiver indo pelo caminho errado, um simples sussurro vai dizer assim: filho, não é por aí. Você sabe, eu e você sabemos, que a tua melhor versão não é fazendo o que você está fazendo. Não é seguir nesse caminho que você escolheu seguir. A tua melhor versão não é essa. Então, eu estou te proporcionando aqui 2, 3 dias de gripe forte para você poder parar e refletir sobre isso. Agora, se a gente está muito distante de Deus, muito distante de Jesus, um sussurro, Mayra, não vai ser ouvido, irmã. E aí é preciso, né, como na alegoria do bom pastor, que muitas das vezes a ovelhinha quebre a perna, ou o próprio pastor quebrava a perna da ovelhinha e colocava sobre o ombro dele, para que naquele período de recuperação de um trauma grande, ela tivesse ali colada com ele e pudesse sentir o cheiro de Jesus e pudesse sentir a voz, conhecer a voz do bom pastor, para que depois ela pudesse ser solta novamente em segurança. E isso tem tudo a ver com a nossa vida. Às vezes a gente está tão cheio de nós mesmos, né, irmã, que a gente não consegue ouvir nada, nem sussurro, nem grito, nem nada. Eu me lembro de uma historinha budista que é muito inteligente, né? Os budistas têm histórias lindas. E diz que um homem muito cheio de si mesmo, um jovem muito arrogante, havia chegado, né? E ele tinha a pretensão de se tornar ali um grande monge. E então ele foi num dos retiros, né, com um grande mestre budista, e aí ele disse, né, que estava ali para se tornar alguém do nível do mestre. Só que o mestre já tinha 80 anos de estrada, já era um homem extremamente renovado. E aquele homem tinha 20 e poucos anos, mas ele estava em si mesmado, de forma que ele achava que ele já sabia tudo sobre a vida. E então ele diz, né, ao velho professor: professor, eu vim aqui para você me ensinar coisas que eu não sei. E com muita sabedoria, né? O velho monge começou a contar algumas histórias. E aí, cada história que ele contava, ele dizia: mas essa eu já sei. E aí, ele contava um outro conto, falava, mas isso daí eu já ouvi faz tempo. E ele dizia sobre uma analogia da vida, e falou assim: mas de novo isso, eu já estou cansado de saber. E aí, o monge virou para ele e falou assim: então agora nós vamos tomar um café, um chá, que eu vou te ensinar uma coisa que você ainda não sabe. E aí esse homem foi lá, preparou o chá, colocou uma xícara para ele e colocou uma xícara para o jovem pretendente a monge.
E enquanto ele foi servir o jovem, Mayra, ele começou a colocar chá, começou a colocar chá, começou a colocar chá, e o chá começou a transbordar da xícara. E aí o jovem olhou aquilo e falou assim: mas o senhor não está vendo, está derramando tudo. O senhor não sabe nem servir um chá. Ele falou assim: não, eu estou te dando a lição que você ainda não aprendeu. Mas qual a lição? A servir um chá? Ele falou: não, é que xícara cheia não cabe mais chá. Então você chegou aqui com a sua xícara cheia. Eu posso te servir o chá que for. Então esvazia a tua xícara para você poder aprender com as pessoas que sabem mais do que você, né? E eu acho isso de uma lindeza, porque às vezes a gente também se acha demais, né? Eu lembro do Chico, irmão. O Chico, ele tinha frases lindas, né? Ele falava assim, ó, nós espíritas, para a gente não falar de pessoas de outras religiões, né? Nós espíritas precisamos de menos brilho e de mais luz. Nossa, que coisa profunda, não é verdade? Porque às vezes a gente acha que a gente está brilhando tanto e no fundo, dentro de nós, não tem a chama de uma velhinha. Na menor tempestade, a gente afunda, naufraga, maldiz, reclama. E eu estou falando de mim, né? Hoje pela tarde eu precisei muito fazer uma prece, porque com esse turbilhão de coisas acontecendo, é fechamento de curso, é TCC, eu peguei, acalmei e falei, pai, me resgata para o real sentido dessa vida. Porque por alguns minutos, por algumas horas, parece que eu estou esquecendo que eu sou só um espírito numa experiência corpórea. Eu estou achando que eu sou um corpo numa experiência espiritual. Entende? Então, é muito mais profundo. E aí, esses vazios que vêm e que vão são visitas desse mestre maior que é o Cristo dizendo: "Você esvazia de ti, deixa um pouco para mim", né? Eu pensando aqui, você contando isso sobre o turbilhão que está acontecendo, porque final de curso é assim mesmo, né? Final de curso é terrível, mas eu também, várias vezes, durante a vida e agora mais ainda, quando tudo está se agitando, compromisso na casa da caridade, no trabalho, porque o Edu, gente, está terminando a faculdade, mas eu ainda estou aí engateando, estou um pouco mais da metade. Quando ele fala assim que já está no TCC, chega a dar um negócio na gente, eu ainda tenho uma caminhada aí me arrastando. Mas é assim mesmo, ele começou antes. Um dos motivos de eu ter entrado no curso de psicologia foi o Eduardo também. Foi o Eduardo. Foi a história que ele me contou quando ele fez o concurso. Você lembra, Eduardo, que você contou a história do Lembro, concurso? lembro. E aquilo também me mudou, assim, mudou minha vida, assim, porque eu, igual você falou hoje, que tem gente que acha que é tarde para realizar alguns sonhos, que é tarde para mover algumas montanhas, eu acho que para mim era o que passava também. Eu sempre quis fazer psicologia, mas eu fiz direito e minha profissão é dentro da área jurídica até hoje, mas eu tinha muita vontade de fazer. E e gosto muito de filosofia, então juntei. E aí, depois que você me contou aquela história, eu entrei para o curso, enfim, dei uma mudança para você ver como é importante o exemplo das pessoas, né? Para a gente também. Mas eu sou, às vezes, muito reclamona também. E isso, eu tiro até. Outro dia aconteceu uma coisa, há poucos dias aí. Eu estava cheia de coisa, estava gripada, eu precisava fazer uma live e eu tinha que fazer, porque eu só desmarco live se eu não tiver zero condições de fazer. E aí eu estava com febre, estava me sentindo mal e, e comecei a reclamar. Quando eu cheguei em casa para tomar banho, comecei a reclamar. E o Daniel, ele faz uma coisa comigo, uma técnica comigo que é perturbadora às vezes, porque você não sabe o que fazer. Quando eu começo a reclamar muito, ele tá olhando para mim, ele simplesmente vira as costas e sai. Ele não fala nada, ele só sai. E aí, quando ele volta, eu falo assim: Mas, irmão, eu estava aqui falando com você e você saiu. Aí ele: Mairo, o que é que acontece se o seu filho der birra em algum lugar? Você vai ficar lá?
Não, você vai virar as costas e vai sair para ele poder levantar do chão e ir atrás de você. Você nunca me viu reclamar. Qual é o exemplo que você tem? Aí ele começa a dar aquela, né, lição, mas ele faz isso comigo. Às vezes eu começo a reclamar, ele sai, ele simplesmente sai. E aí eu fiquei pensando nisso hoje, o quanto nós reclamamos de coisas que já foram nossos objetivos. Tem uma frase que diz assim: hoje eu estou recebendo coisas das quais eu já sonhei com aquilo. Só que quando a gente tem, a gente esquece que já foi, né, um desejo. Então, o poder está trabalhando muito na casa da caridade, na espiritualidade, é um sonho. Então, realmente não tem o porquê eu reclamar tanto de algo que eu sonhei em estar fazendo. Só que nós somos humanos e aí a gente usa essa humanidade para nos apequenar diante das coisas. Minha avó dizia que a gente muitas vezes faz de Deus a revista da Avon, só vai atrás quando quer fazer um pedido. E você falou, né? E você falou sobre isso, sobre o quanto o sussurro e o grito tem uma diferença de você estar próximo ou não. Você já percebeu, Edu, que nos nossos momentos de maior felicidade, a gente não fica pensando muito em Deus, a gente não pensa muito sobre o mérito que tem Deus ali. Na verdade, aí a gente pensa no nosso mérito. Foi eu que conquistei, eu plantei, eu conquistei, é meu e tal. A gente não lembra muito de Deus. Agora, quando o bicho tá pegando, aí você começa a dizer, por que, meu Deus? Por que que você me abandonou? Por que que eu estou passando por essa dor? Por que que eu estou na... E ele não fez nada disso com você. Ele não tem nada a ver com o processo da dor que você está passando, que é uma professora sua. Na verdade, você esqueceu que sem Deus as coisas ficam mais difíceis. Nós podemos passar por tudo, mas se a gente tiver a consciência divina, a consciência espiritual, ela passa com menos dor. Isso é fato. Então, hoje, pensando sobre esse aspecto, está na hora da gente se esvaziar daquilo que não é divino também. Eu acho que nós somos um equilíbrio. O humano encarnado é um equilíbrio. Nós precisamos viver a matéria, porque nós somos também uma parte dessa matéria aqui no plano terreno. Então, nós vivemos um mundo material, precisamos viver a matéria. Mas até no vivenciar a matéria, você pode incluir o divino até no dinheiro, na sua profissão, até na como você se porta diante dos sonhos que você quer conquistar, mesmo que sejam sonhos materiais. Seria hipocrisia nossa dizer que nós não temos desejos materiais. Temos. Todo mundo quer ter uma casa, todo mundo quer ter um carro, todo mundo quer dar boas escolas para os seus filhos. É a normalidade do plano em que nós vivemos. O que a gente precisa ter é o equilíbrio. Saber o que de fato é prioridade. E a divindade, a espiritualidade é uma prioridade. E nós podemos viver nesse equilíbrio dos dois juntos. O material junto com o espiritual é de muita bênção. Então a gente precisa se esvaziar daquilo que não nos pertence. Os estoicos falam muito sobre isso, né? Outro dia eu vi a Lúcia Helena Galvão falando sobre o quanto a gente sofre por querer proteger aquilo que não é nosso. Tudo aquilo que pode ser tirado de você não lhe pertence, não é seu realmente. Um carro, uma casa, o ladrão pode vir aí e pegar. Então, assim, nem a sua vida material lhe pertence. A única coisa que ladrão não vai pegar e que pertence a você são as virtudes que você adquire ao longo dessa jornada. A caridade, a paz, a paciência, o perdão. Então está na hora da gente se preencher daquilo que realmente é nosso e que ninguém pode levar. É verdade, irmã. E sobre isso, eu lembro de uma frase que eu vi que falava assim: cuidado com a sua caneta no livro dos outros, né? Porque às vezes a gente tem muito costume de, de usar a nossa caneta para querer corrigir a história dos outros. Mas cada um escreve sua própria história, né? Custa a gente concentrar na nossa, se dedicar à nossa, caprichar na nossa, né? A gente tem sim que sair de si, é nesse sentido que traz o próximo parágrafo, né?
As pessoas, ó, que estão cheias dela mesma estão fora da lei de amor. Por isso não se sentem realizadas, completas e felizes. Olha que frase linda. José Saramago escreveu que para ver a ilha é preciso sair da ilha. Da mesma forma, para ver o amor é preciso sair de si mesmo, né? Então, o que, que é sair dessa ilha? Significa o olhar para além do que você acredita. Porque o que nós acreditamos, meus irmãos, ainda está em obras. Às vezes a gente é tão dono da nossa verdade que a nossa verdade afasta as pessoas. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a coisa que eu menos quero na minha vida é que daqui 30 anos eu assista essa live e fale assim: nossa, eu continuo a mesma pessoa. Eu não quero isso. Eu quero que daqui 30 anos eu olhe para trás e fale assim: nossa, o Eduardo ainda tinha tanto para aprender. E daqui 200, daqui 500, eu olho e falo assim: nossa, ele só engatinhava. A gente está em obras. E por estar em obras, é normal que volta e meia a gente vai machucar quem está em volta. E a gente também precisa sair dessa ilha para pedir perdão. Quantas verdades que a gente defende a custas de agredir os que estão em volta. Não é verdade? Quantas faltas de perdão a gente cultiva, quantas mágoas por falta de sair da nossa ilha e olhar o oceano que circula a ilha do outro. Porque às vezes, se eu julgar a vida do outro pelo que eu vejo da minha ilha, eu não vou entender o que circundou aquela ilha. Por que ela é daquela forma? Então, sair dessa ilha é um movimento de entender, meus irmãos, que a humanidade é um oceano todo. Não sou só eu. Não sou só eu. Não é só a minha religião. Não é só a minha crença, não é só a minha verdade. Eu preciso de sair até para ter um parâmetro de entender que, não, de fato, eu estou prosperando da forma certa. Não, de fato, eu preciso realmente aprender com outras ilhas. Tem como ser melhor, tem como ser maior. E nessa troca, né, é que a gente vai se enriquecendo. Ficar na ilha, muitas vezes, é sobreviver com segurança. Mas sair dessa ilha é despertar para a vida, né? No sentido de enriquecer através dessas trocas, né? E eu acho que é basicamente isso, né, irmã? Você quer completar com alguma coisa? Não, Edu, é isso mesmo, é viver sabendo que esse planeta é uma escola e todos nós somos alunos e professores ao mesmo tempo. Todos nós ensinamos e todos nós aprendemos. E é muito bonita essa sua fala sobre isso, sobre compreender as diferenças. E, na verdade, a riqueza da sabedoria está justamente em conviver com as diferenças. Eu sempre digo nas minhas lives que eu me tornei a espírita que eu sou hoje. Não é que eu sou perfeita, não. Pelo contrário, bem longe. Mas o pouco eu consegui transformar o meu interior com o espiritismo veio das tradições que eu trouxe das outras religiões. Veio das tradições que eu trouxe daquelas religiões pelas quais eu passei e reconheci Deus em todas. Eu reconheci Deus em todas as que eu passei. Então, quando eu cheguei no Espiritismo, eu não vim vazia de conhecimento. Eu vim já com conhecimento, com amor, com experiência trazida. E é tão belo quando a gente compreende isso, até mesmo sobre a vida alheia. Até a dor do outro é uma professora para você também. A gente não compreendeu que a dor do outro não é só dele, é nossa também. Você não precisa ter que passar pela mesma dor para que você compreenda o momento que o outro está vivendo. Não é preciso que você passe por um luto para compreender o luto da outra pessoa, para compreender aquilo que ela está passando. E seria tão mais fácil se a gente aprendesse com o outro e aí a gente não precisasse repetir as ações. Então é muito bonito. Eu acho que é isso mesmo, é uma completude. As diferenças são o que nos leva ao caminho da evolução. Porque senão estava fácil, Edu. A espiritualidade deixava uma só doutrina, uma só religião, e a gente seguia a cartilhinha, e aí, em vez da gente
ser bom porque nós queremos ser bons, amar a Deus porque nós decidimos amá-lo como uma escolha, não. A gente ia ser um monte de pessoas encabrestradas, pronta. Iríamos viver muito, mas não iríamos viver bem. No livre-arbítrio também está a chance de viver bem. Então, acho que é por aí. Quero te agradecer por ter me convidado. Esse novo formato está muito bom também, viu, Edu? Muito bom, eu gostei. Que bom, irmão. Eu agradeço também a você, eu agradeço aos irmãos que puderam acompanhar aí a live, estiveram conosco nesses minutinhos, né? E é sempre um prazer contar contigo, viu, irmã, nessa navegação, viu? Eu não sei se você tem algum recado, alguma questão, ou se já podemos encerrar. Podemos encerrar assim. Eu só quero convidar o pessoal amanhã. Vai ter palestra na Casa da Caridade e é com o Flamarion Vidal. É um palestrante muito bom. E eu vou estar na casa também amanhã. Quem quiser me visitar lá na Casa da Caridade, eu estarei lá amanhã acompanhando a palestra, trocando abraços, né? Trocando conversas. E muito obrigado, viu, Dudu? Obrigado, irmã. Então eu gostaria de encerrar com essa canção. Essa canção se chama A Partida e o Norte. E ela fala sobre uma pessoa, que pode ser eu, que pode ser você, que um dia partiu em busca de um novo norte, em busca de um movimento que lhe causou no princípio dor, mas depois lhe causou aproximação com o Pai e um novo sentido de vida. Preste atenção nessa letra, se conecte a essa mensagem. Quando eu parti, partiu sem mim meu coração. Meus pés tremeram ao pisar em outro chão. Eu disse adeus, e adeus eu disse sem razão, que a minha companhia era a solidão. O fogo me queimou, mas me aqueceu. A luz que me cegou me fez ver Deus. Minha alma se fartou sem água e pão. A mãe da esperança e a provação. Por sobre a estrada amanheceu e anoiteceu. Eu descobri que os dias frios também são Deus. O homem que eu parti de casa se perdeu. E a caminhada fabricou um novo eu. O fogo me queimou, mas me aqueceu. A luz que me cegou me fez ver Deus. Minha alma se fartou sem água e pão. A mãe da esperança é a provação. Uma ótima noite para todos, que Deus abençoe, que tenha passado aí pelo teu lar, preenchendo seu coração, renovando teus pensamentos, e te trazendo bom ânimo para seguir na tua caminhada. Um beijo, Mayra, com Deus.